Alerj Debate de hoje nós vamos falar sobre as políticas de incentivo ao cinema aqui no estado do Rio de Janeiro. Para debater esse assunto, aqui no estúdio comigo, o diretor da Ancine, Glauber Piva, e o deputado estadual, Robson Leite. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, deputado. Mais uma vez aqui a gente debatendo um tema importante para a cultura do estado. Uma curiosidade que eu tinha, você me esclareceu ali antes da gente entrar no estúdio, é o número de salas de cinema para a população do Rio. É uma diferença bem grande, né? Na verdade, esse é um problema no país. O Brasil tem uma limitação muito grande de salas de cinema para a população. Acho que vale a gente observar que no Brasil nós temos uma média de mais ou menos uma sala de cinema para 80 mil habitantes. Quando a gente compara com números de outros países, a Argentina é uma sala para 45 mil habitantes, o México uma para 40 mil, a França é uma sala para 11 mil habitantes e os Estados Unidos uma sala para cada 8 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem números melhores do que a média nacional. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, números melhores. Só que ainda assim um absurdo. No Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é uma sala para cada 62 mil habitantes, o que demonstra quase a impossibilidade do cidadão ir ao cinema com frequência, porque tem toda uma engenharia que ele precisa desenvolver para poder chegar numa sala de cinema. E imagino quantas cidades no Rio de Janeiro, que não é um estado tão gigantesco assim, que não tem uma sala de cinema e a dificuldade de chegar a elas. Muitas cidades próximas aqui, a gente procura, por exemplo, região serrana se encontra um cinema, região sul-fluminense um cinema ou dois por cidade no máximo, a população tem dificuldade. Qual é o problema para se abrir salas de cinema? É falta de políticas de incentivo? Potira, você tocou num ponto que para mim é fundamental. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, está com uma política bastante interessante na construção de salas de cinema em paralelo às obras do PAC. Nós temos uma em Nova Brasília, no Complexo Alemão, estão sendo inauguradas outras salas importantes, a preços populares e, mais do que isso, com incentivo à produção nacional. Cinemas nacionais, assim, nós temos produções de alto nível, de qualidade, mas a nossa sensação, a percepção na Comissão de Cultura, no nosso mandato, em articulação com os movimentos dessa área, com os setores que trabalham, terceiro setor, enfim, é exatamente a quantidade de salas, como o Glauber colocou muito bem. Então é fundamental políticas que incentivem isso. A presença do Estado é fundamental para garantir, inclusive, o conteúdo local. A produção nacional tem que ser valorizada nesse sentido. O cinema brasileiro mudou muito, melhorou muito em termos de qualidade. As produções são de alto nível, é só a gente acompanhar os noticiários, enfim, o que está acontecendo nesse setor, nesse segmento, mas é fundamental a ampliação do número de salas e o Estado precisa ter uma presença marcante nesse sentido. Acho que acompanhar o que a Prefeitura do Rio está fazendo, capitaneando isso, é um bom caminho. É um mercado muito caro, a gente sabe que é caro, mas muito caro em relação ao custo-benefício. Uma pessoa que se propõe a ser dono de uma sala de cinema, por exemplo, ele consegue pagar esse investimento? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Preciso definir o seu modelo de negócio e ter um plano de negócios adequado. Óbvio, o Estado brasileiro, o governo federal não tem a pretensão, por exemplo, de fazer salas estatais ou de estatizar salas. O papel do governo federal é definir políticas que incentivem o investidor privado a abrir sua sala de cinema. Mas é preciso que a gente pense o que é uma sala de cinema. Tem várias modalidades, várias possibilidades. A sala de cinema pode ser desde aquela mais estruturada no shopping center, quanto uma sala de cinema itinerante, por exemplo. Pode ser uma iniciativa só de difusão cultural, que a gente, na Ancine, para fins regulatórios, a gente não considera como sala de exibição comercial, mas pode ser uma sala itinerante, que cobra ingresso, que tem bomboniere, que oferece banheiros adequados, uma projeção qualificada, ou seja, há vários modelos de negócio. Quando a gente compara com outros países, e nós temos nos dedicado a fazer uma análise comparativa, a gente vê das possibilidades de investimento, da variação que tem, da variedade que tem de possibilidades de investimento. Custa caro? Custa. Exige recursos? Exige, por várias razões. Um projetor adequado, calibrado, direitinho, cada vez, um projetor é caro, e nós caminhamos cada vez mais celeremente para a digitalização do setor, que exige investimento em tecnologia,
exige isolamento acústico. A gente produz esses projetores no país? Até agora, estamos iniciando uma produção, mas ainda nós não chegamos a produzir projetores top de linha, com a melhor qualidade, mas já estamos avançando bastante nisso. O governo federal tem ajudado bastante nesse tipo de investimento. Agora, há várias possibilidades de sala, e é importante saber, um dono de cinema não se remunera apenas do valor do ingresso. Às vezes a gente acha que sim, mas não é verdade. Ele se remunera também da pipoca que ele vende, da bomboniere que está ali, e de todo o arranjo. Uma sala de shopping, por exemplo, tem um arranjo, um modelo de negócio que tem o estacionamento, tem a segurança, que ele oferece para o cliente, ele se beneficia disso. Uma sala no centro, de rua, se favorece da facilidade do acesso, barateia o seu custo em vários aspectos. Então, o que compõe o preço, o que compõe a renda, a receita do dono de cinema, são vários aspectos que vai depender do modelo de negócio dele. Agora, é um mercado de trabalho fantástico, né? São Sem atores, dúvida. Produtores, pessoas que trabalham na parte da exibição, pessoas que se qualificam para produzir os equipamentos. Falta incentivo para as pessoas estudarem, procurarem esse tipo de mercado? O senhor acredita que ainda no Brasil as pessoas, quando pensam, eu vou estudar cinema, não? Isso não vai me dar dinheiro? Isso tem um certo preconceito, sim, né? Tem mudado a indústria de cinema, a produção, temos tido produções maravilhosas, mas eu quero enfatizar aqui, a presença do Estado, quando a gente fala a presença do Estado, o Glauber explicou muito bem, não é o Estado ser dono de sala. Claro que você pode até construir, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, mas em parceria com a iniciativa privada, que vai assumir a gestão da sala, né, fazendo evidentemente todo um convênio com o Estado, de modo a que o preço seja um preço acessível, valorização à produção nacional, até porque a gente precisa gerar trabalho e renda nessa área aqui no Rio de Janeiro. O Rio vai ser palco de grandes eventos nos próximos anos, sabemos bem disso. E evidentemente que esses grandes eventos têm uma questão cultural por trás. E o cinema, né, a produção audiovisual, pode muito bem completar as políticas públicas que vão estar sendo... A gente pensa muito nesses eventos, a gente pensa em infraestrutura, transporte, enfim, tudo isso que está ao redor. O senhor sempre fala disso, a parte cultural exatamente, é sempre deixada um pouco de mas lado. a parte né? cultural, e tem outro aspecto que é fundamental, e aí entra o Estado, entra a Secretaria de Assistência Social. A gente tem uma preocupação muito grande, eu tenho levantado essa bandeira na Comissão de Cultura, junto ao secretário Rodrigo Neves, que a gente precisa, dentro desse ambiente da UPP social, pensar na produção cultural desses jovens que moram em comunidades, que veem na cultura uma oportunidade de emancipação da sua produção, do seu protagonismo político, né? Resgatar um pouco aí, mais uma vez falar, né, de Paulo Freire, Augusto Boal, enfim, essas figuras políticas que são importantes, que foram importantes na construção, num dado momento da história brasileira, podem, nesse momento, ter a sua memória, ter a sua história resgatada numa política que se junte à complementação daquilo que tem sido a UPP social no Rio de Janeiro. Eu vou pedir só um minutinho para vocês, que a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouco o Alerj Debate está de volta.